Prova selo de espanhol, como é que faz, o que que é, como é que é feito essa prova. Eu sou Sidney, eu acabei recentemente de cumprir as provas selo, agora em junho. Foi em junho? Foi em junho? Sim, foi em junho. Foi no dia. Na verdade, foi no dia 26 de maio e no dia 6 de junho. São duas provas. E eu vim aqui falar sobre elas. Para você que está assistindo esse vídeo agora, tem dois vídeos. Um que eu gravei durante a prova, antes, durante e depois. Tem um outro vídeo que eu contei como foi a minha prova, as questões que caíram, tanto da parte oral quanto da parte escrita. E agora eu vou te contar, porque me escreveram aqui nos comentários pedindo para contar como é feita essa prova. E eu vou te contar, e então já te peço para você me ajudar. E como você pode me ajudar. Aquele velho textinho, né? Me segue aí, curte, comenta, compartilha, me segue nas outras redes. Tudo @dos pais do Bruno. Então me dá uma força no TikTok, no Instagram e aqui também. Certo? Combinado? Bom, você vai precisar fazer a inscrição. Vai no site Celu, CELU, e você vai lá fazer a sua inscrição. Você tem um valor e essa inscrição ela é feita totalmente online. Você vai precisar escolher um polo, um lugar para fazer a prova. Você pode escolher o mais próximo de você. Já que a gente é do Brasil e não tem muitos lugares como o polo, você pode escolher qualquer um. Por quê? Porque a prova ela é online. Essa inscrição está um pouco defasada, porque isso era para quando, provavelmente isso era no presencial, quando você tinha que ir até esse polo fazer essa prova. Mas agora não existe mais a prova presencial. A prova é somente online. Então você somente na hora da inscrição você é obrigado a escolher, você vai responder um questionário também. Se você já fez algum curso, se você tem um certificado desse curso, quanto tempo você fez esse curso, é só preencher da forma normal. Eu, particularmente, eu fiz curso com professor particular, não foi em curso, então eu não tenho certificado. Então eu botei que não tinha feito o curso, porque eles vão pedir informações do nome do curso, do nome da instituição, e como era particular, eu resolvi colocar que eu não tinha feito nenhum curso. Bom, então já resolvido, você vai entrar no site, você vai fazer sua inscrição, e aí você vai pagar a taxa. Então é bom você verificar qual é o valor da taxa, porque eu posso falar aqui, para mim foram $100 a prova de proficiência. Mas pode ser que hoje, quando você esteja vendo esse vídeo, esse valor tenha alterado. Mas vamos lá. Você vai fazer essa inscrição, você vai receber um e-mail de confirmação, e aí, para ter acesso, e você vai ter datas marcadas. As provas, como eu disse, são duas. Uma na parte oral e outra na parte escrita. E você vai ter que... E é feito pelo aplicativo Zoom. Se você não tem esse aplicativo Zoom, você vai ter que baixar. Outra coisa que é obrigatório, que não é permitido, na verdade, não é permitido fazer a prova pelo telefone. Você vai ter que ter um computador, um notebook. Somente computador ou notebook. Não pode nem por tablet e nem por telefone. Na verdade, vocês vão ter 3 encontros. 2 para fazer a prova e uma reunião. Essa reunião vão ser os aplicadores das provas que vão falar com as pessoas. Vai estar todo mundo reunido e vai pedir para que você coloque no seu nome no Zoom, no aplicativo Zoom, o nome da inscrição da sua matrícula, sobrenome e nome, nessa sequência. Porque na prova você vai ter que estar assim. Eles pedem para ter uma fácil identificação das pessoas que vão fazer a prova. Então, para já se acostumar a isso. Nesse primeiro encontro, eles vão falar exatamente como funciona o site da prova, como funciona as necessidades de cada prova. Da parte oral, eles só falam que é a prova. Só falam que vai ter a prova. O que mais pega é a parte escrita que eles vão explicar, porque tem várias regras. Se você for lá no meu vídeo, você vai ver que teve uma coisa que aconteceu comigo durante a minha prova escrita. Deixou desesperado enquanto eu estava fazendo a prova.
Eu tive pouco tempo para terminar de fazer minha prova, me restabelecer e fazer minha questão. Nesse primeiro encontro vai ser basicamente isso. Eles vão passar o lugar que você vai fazer a prova, vai mostrar, vai fazer uma avaliação normal, né, para mostrar como é que é feita, vai mostrar as regras da prova escrita, o que você precisa fazer, o que pode, o que não pode. E aí termina essa reunião. Geralmente é feita comigo, foi feita uma semana antes, na verdade alguns dias antes da prova. Aí chega a prova oral. A prova oral ela é individual, então você vai receber um e-mail dizendo qual é o seu dia, o seu horário. Se você não receber esse e-mail, nesse site onde eles te mostram, onde você vai ter acesso, vai estar lá constando o seu dia e o seu horário. Você não pode atrasar. Eles podem até atrasar porque vai depender de pode ser que aconteça algum problema, ou algo assim, mas você não pode atrasar. Eu entrei na sala, fiquei esperando 5 minutos antes de começar a aula para não ter nenhum problema. A parte oral, para mim, foi muito tranquila. Eram 2 mulheres que estavam avaliando, mega acolhedoras, muito calmas, não eram aqueles professores que te colocavam medo, que te deixavam mais nervoso. Na verdade, foi o contrário. Eu me senti muito à vontade com elas duas. Uma te faz a pergunta e a outra fica observando, e essa prova ela é gravada. Perto da prova oral, eu fiz a prova no dia 26 e a prova escrita seria no dia 6, 26 de maio e 6 de junho. Você só vai poder fazer a prova escrita se você passar na prova oral. Então, vai ter um dia que também você vai receber um e-mail, ou você pode entrar e ir entrando todos os dias nesse site para poder ver o resultado. E aí, se você está lá aprovado, passa para a próxima fase, você vai fazer a prova no outro dia da prova escrita que já está marcado. E aí chega o dia da prova escrita. É todo mundo. Na minha sala tinham 20 pessoas, faltou uma pessoa, mais 2 pessoas da avaliação. Eu não me lembro se eram as pessoas que fizeram a avaliação escrita, na prova oral. Não me lembro, porque eu estava muito nervoso. Mas também vai ser pelo aplicativo Zoom. Eu também entrei para a sala, né? Fiquei aguardando a sala 5 minutos antes para não ter problema. E tem algumas coisas que são muito importantes para que você reveja, que eu tive problema em uma, por exemplo, que foi a questão do teclado. O meu teclado é o teclado brasileiro, né? Não tem o N, não tem a interrogação, a exclamação invertido. E eles pedem, nessa reunião, para que a gente programe o teclado para o teclado espanhol. Eu fiz o teste no Word, eu fiz o teste na barra de site, eu fiz o teste em vários lugares e a minha interrogação, minha exclamação invertida, ela ia. Quando chegou na aplicação da prova escrita, não foi. Eu fiquei desesperado no primeiro momento porque eu precisava fazer perguntas escritas, e eu acredito que existia necessidade de botar as pontuações invertidas e não aconteceu, né? Eu deixei claro que era uma pergunta, né, com acentuação, com tudo, mas eu devo ter perdido ponto por conta disso. Então verifique se o seu teclado na hora da prova vai estar configurado totalmente para o teclado espanhol. Essa prova também é feita pelo Zoom, mas você utiliza duas aplicações. Você vai utilizar o Zoom e você vai utilizar a página da prova. Então você fica com o Zoom ligado o tempo todo, você não pode falar, você não pode mexer a boca, você não pode olhar em torno da tela do computador, porque isso é considerado que provavelmente você vai estar falando com alguém, recebendo a informação de alguém ou colando. Então você tem que olhar, se você tiver que olhar para algum lugar, você tem que olhar para a tela ou para a câmera. Você não pode olhar para um lado, para o outro, para a diagonal do teclado, para outra diagonal, para cima, para nada. Então você sempre tem que estar atento com isso. Você não pode olhar dicionário, você não pode fazer pesquisa, você não pode ter uma folha escrita para você escrever ao lado. Tudo que você for fazer, você vai ter que fazer no computador. A prova é feita por um site. São 4 questões.
Então você vai, e elas são sequenciais. Então você tem que fazer a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Você tem 35 minutos para poder fazer cada questão. Você abriu, você entrou para a prova, porque cada questão é como se fosse uma prova diferente. Você abriu, você entrou para a prova, vai ter um cronômetro aqui do lado direito superior em contagem regressiva para você fazer a prova. São 35 minutos. Confesso que como a gente fica nervoso, parece que o cérebro vai ficar um pouco mais lento, e eu sou muito rápido para fazer provas. Nessa prova específica, tiveram duas questões que naturalmente eram as questões, para mim, mais fáceis de executar e de escrever, que eu terminei a prova faltando. Uma foi faltando 4 minutos para terminar, e a outra foi faltando 1 minuto para terminar, das 3 que eu fiz naturalmente. A primeira foi mais tranquila, eu consegui terminar faltando 11 minutos dessa prova. E aí, se você, por acaso, você não consegue concluir a prova no tempo certo, você está lá escrevendo e terminou seus 35 minutos, essa página da prova ela vai fechar automaticamente, mas você não perde nada. O que você escreveu vai estar lá registrado. Uma coisa que é interessante se você tem, como ela é discursiva, né, você vai escrever textos, se você tem a mania de você escrever e depois revisar, dependendo do tempo que tiver faltando, você pode acabar cometendo mais erros. O que eu fazia? Quando eram parágrafos que eu tinha que escrever, eu escrevia o parágrafo e revisava. Escrevia o parágrafo e revisava. Escrevia o parágrafo e revisava, ia revisando sequencialmente tudo para ver se fazia sentido a estrutura do que eu tinha que escrever. Eu tive problema na última questão. Então são 3 questões escritas, vão estar lá as propostas, os textos, e você tem que escrever sobre aquilo. A última é um áudio. Você tem o áudio, né? Você escuta o áudio 2 vezes, que é colocado direto. Você entra na prova, já entra o áudio. Uma vez, quando termina, entra automaticamente a segunda vez, quando termina a primeira vez. E você vai ter que fazer a questão. No campo que você vai escrever, desse site, você pode colocar tipo assim, nota, que eles vão entender que são as suas anotações. E aí você pega, bota uma linha embaixo e coloca resposta, porque eles vão entender que é a parte da avaliação. Comigo aconteceu o seguinte: o áudio só veio para mim a metade da segunda vez. Então eu entrei na prova, fiquei uns 5 minutos esperando vir um áudio e não vinha. E aí eu fiquei esperando, comecei a ficar nervoso, porque eu já identifiquei que estava tendo algum problema. Veio a metade do segundo áudio, veio um estouro assim, entrou o segundo áudio pela metade. Então assim, eu falei assim, bom, já que passou 5 minutos e não veio o áudio, eu vou escrever o que eu estou escutando, né, o que eu consigo captar, para ver o que eu posso fazer. Porque a minha ideia era escrever a primeira vez que eu estava ouvindo, as informações que estavam chegando, e depois escrever o que faltava, mas entender mais o que estava sendo dito. Né? Primeiro eu captava a informação e depois eu entendi. Como eu percebi que estava tendo muito tempo, então eu fui logo anotando para poder guardar. Quando aconteceu isso, você automaticamente, se você tem problema, você pode acionar 2 plataformas, que também vai ser no Zoom, que é a questão se você tem problema com a estrutura, né? E se você tem algum problema pessoal. Então, como eu tive problema de estrutura, eu não escutei, eu fui para essa plataforma. Só que eles avisam desde a primeira reunião que se você tiver problema, o seu tempo vai continuar contando. Então não vai descontar esse tempo, né? Você não vai ter esse tempo a mais. E aí, quando eu cheguei nessa página do Zoom, tinham várias pessoas sendo atendidas, e eles atendem por ordem. E eu fui a última pessoa. Então eu fiquei esperando todo mundo ser atendido.
e para poder eles me dizerem que perguntaram se eu tinha anotado alguma coisa, e eu falei que sim, eles falaram, então faz com o que você tem. Quando eu voltei, dos 35 minutos, já tinha perdido 5, então eu tinha 30 minutos. Eu fiquei mais 10 esperando lá, então eu tinha 20 minutos para poder fazer a prova. E eu estava muito nervoso, então eu tive que me acalmar, entender com um pouco que eu tinha escrito, ler o enunciado do que era e fazer meu texto. Com isso, eu acho que eu tive 15 minutos mais ou menos para poder me organizar, né, me acalmar, organizar a ideia, pensar como que eu ia fazer a estrutura e escrever. E era um texto muito longo. Hoje eu não consigo me lembrar se era um artículo personal ou um artículo de opinião. Um artigo pessoal ou um artigo de opinião. E eu escrevi o que deu, né? Comecei e falei assim, olha, a ideia eu acho que é sobre isso, então eu vou criar início, meio e fim e vou fazer o máximo que eu puder. Quando eu estava terminando um parágrafo, eu vi que faltavam 4 minutos, mais ou menos, para finalizar a prova. E eu não queria deixar ela sem sentido, né? Deixar ela com sentido de pela metade. Então eu peguei esse parágrafo que eu estava escrevendo, estendi um pouco mais para dar a ideia de conclusão. Quando eu vi que eu estava finalizando essa última frase de conclusão, eu fui dando o sentido de conclusão da prova e faltava mais ou menos 1 minuto ou menos de 1 minuto, uma coisa assim. Então eu não quis mexer mais nessa questão, né? E eu fui fazendo cada parágrafo e ia analisando para ver se tinha erro ou não. E foi assim que foi minha prova. Então a prova ela é totalmente digital. Você tem que fazer por um computador ou por um notebook. Não pode ser celular, não pode ser tablet. E outra coisa, né, que foi uma falha que eu tive, porque como eu testei no Word e testei na barra de site, escrever o nome do site, e deu certo, eu achei que não seria necessário configurar meu teclado para espanhol. E é necessário, porque na hora de escrever lá no site, não ia a interrogação invertido. Eu tentei também fazer por atalho, que é Alt 0193 e Alt 168, se eu não me engano. Eu não consegui também, não foi. Então, assim, eu deixei na estrutura que estava e só botei ponto de interrogação e o acento onde que precisava ter para identificar que era uma interrogação. E provavelmente vou perder ponto por conta disso. Ou não, não sei. Mas é isso. Respondendo a pergunta de quem perguntou aí sobre a questão da prova, como que é feita a prova, já dei também sobre a inscrição, né? Que você pode escolher qualquer polo e fazer o pagamento e o passo a passo até a finalização da prova. O resultado da prova escrita sai mais ou menos em 30 a 40... não, na verdade vai sair, na verdade, em 32 dias. 32 dias o meu resultado vai sair. Eu fiz a prova no dia 6 de junho e o resultado vai sair no dia 8 de julho. Então, quando tiver o resultado, se eu conseguir passar ou se meu nível for bom, eu passo aqui para vocês. E se não for um nível muito agradável, eu vou refazer a prova. Aí eu não sei se eu faço a prova, para refazer, eu tenho que refazer a prova oral e escrita ou só escrita. Valeu, gente! Não esquece de dar uma força aí, seguindo, compartilhando, comentando, dando like. E seguindo nas outras redes sociais também, no TikTok e no Instagram. 2 Pais do Bruno. Valeu!